Bom dia, como vai você? Hoje nós vamos falar sobre o adoecimento. E é interessante que o Augusto Cury hoje ele vai colocar que os mesmos fenômenos que acontecem na mente, que adoece um casal, um político, uma criança, é o mesmo disparador. Não tem uma diferença assim, a pessoa foi adoecida neste momento por isso. Não. Nós, se estamos adoecidos, a gente vai adoecer as relações, a profissão, a filho, né? Se a gente tem um filho, a gente vai adoecê-lo, porque nós somos adoecidos. Então, antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa botar o espelhinho na frente e começar a se curar, se olhar. Nos bastidores da mente humana, os mesmos fenômenos que adoecem os casais, adoecem também os políticos. Parece estranho, mas há um paralelismo interessante entre casais falidos e partidos políticos destruídos. Muitos políticos começam a carreira bem intencionados, mas com o tempo chafurdam na lama do egoísmo e do egocentrismo, perdendo de vista seu ideal. Não sabem exaltar planos e metas do adversário. Não poucos torcem pela derrota dos programas de opositores, ainda que não confessadamente para ganhar posições no próximo pleito. E se vencem a eleição, raramente aplaudem os processos em andamento da oposição e dão continuidade a eles. Olha aqui, deixa eu dar uma pausa. Essa semana eu estava assistindo o documentário do Mamonas Assassino. Muito legal, veja. Tá no Netflix, E o filme tá no Prime. E aí, o documentário tava falando, o cara do estúdio tava dizendo assim, o Dinho, ele era muito gente boa. Só que ele mudou. Ele começou a fazer em 5 meses, sei lá, acho que 180 shows. E aí ele começou a ficar... Só que ele fala uma coisa que me chama atenção. Ele só não ficou pior, assim, né? Tão arrogante, tão prepotente, porque ele tinha bons valores familiares. A família dele era uma família forte e abraçava ele. Então ele ia e o povo puxava a cordinha, voltava. Deixa eu te falar uma coisa. Assim são os políticos. Assim é a pessoa que começa a ganhar seguidores. A gente acha que a gente é aquilo ali. Eu tava tomando banho agora, antes de me arrumar, e eu tava pensando exatamente sobre isso. Eu trabalhei em CTI há um tempo, né? Trabalhei em um hospital, eu entrava no CTI, falava com os médicos e tal. E eu vi ali o corpo de uma pessoa que foi acidentada na frente do hospital. E aí os médicos correram para socorrer, o bombeiro falou, vocês mexeram no corpo, agora é de vocês, o paciente. E aí levou pro hospital. E também recebemos pessoas... Mas no CTI é tudo um corpo, é só um corpo. E se precisar de um respirador, é só um respirador em cada paciente. Ali não tá assim, fulano de tal, dono da maior fortuna de... Não é. E quando morre, a velhinha, assopra a velhinha, acabou, é um corpo. A diferença é que se tiver família, uma família vai continuar pobre e a outra vai ficar rica. Mas aquela pessoa, aquela vida, aquela velhinha acesa que apagou, era só uma pessoa. E voltou para onde foi, do mesmo jeito que veio para cá. Tá entendendo? Então, assim, cuidado com a arrogância, cuidado com essa coisa do político que se apaixona pelo negócio e depois começa a entrar num lugar de hierarquização, disputa, poder. E tanto o casamento também. Eles se vendem às eleições, raramente aplaudem os projetos em andamento da oposição e dão continuidade a eles. O ciúme psicossocial os controla. Nossa, fulana tem mais seguidores do que eu. Fulana ganha mais curtidas do que eu. Fulana, gente, o que eu tenho com fulana?
Se eu moro numa ilha deserta, pouco importa se só tem eu lá, se eu sou gordo, se eu sou preto, se eu sou pobre. Aí tu pega a mulher lá do espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita que eu? Já não era bonita. Por que que tá preocupado se tem outro bonito também? Tá entendendo? Beijinho de peixe para você. Vamos melhorar quanto sociedade. Quem não sabe exaltar as características nobres dos opositores não está minimamente preparado para governar sua mente e muito menos seu povo. Do mesmo modo, os casais começam a relação muitíssimos bem-intencionados. Um quer fazer o outro feliz, contribuir, dar o melhor de si para o companheiro, mas ao passar do tempo não exaltam mais as características nobres do parceiro. Perdem a paciência com facilidade, começam a competir sutilmente e espezinham o outro. Sem que percebam, eles formam pequenos partidos políticos dentro de casa, inimigos sociais. Não é necessário que isso aconteça. E se isso acontecer, o amor acaba. Quando a disputa começa, quando a comparação começa, o amor fica abandonado à própria sorte. Então se apaixone. Eu sou psicóloga e eu falo assim, eu não tô com pressa. Eu serei psicóloga, eu tô me preparando para ser a velha sábia. Estou me preparando para ser a velha sábia. E serei a velha sábia. Logo, ficarei velhinha, dando palestra, atendendo gente. Então tem que disputar com ninguém, porque o outro tá crescendo e deixa ele, que Deus te abençoe, te guarde. Eu ficarei velha sábia. Já combinei com Deus, comigo, vai dar tudo certo. Então, assim, tenha um sentido da vida pra você, uma meta pra você e não se compare. O Martin Seligman, criador, né, idealizador, construtor, depois tem muitos parceiros. Aí eu já aprendo com Martin Seligman, o criador da psicologia positiva, desse movimento científico, e ele em seus próprios livros exalta Barbara Fredrickson, o outro lá, Richard, né, que escreve com ele, a Sonja, o Mihai Csikszentmihalyi. Ele fala de todo mundo, ele não tá nem aí. Ele falou, ó, comecei a pensar um negócio, tava estudando sobre depressão há 20 anos, meu orientador olha pra mim, ei, você tá tanto depressão, que você tá ficando deprimido, vamos fazer outra coisa? Ele começa a estudar sobre felicidade. O que que ele faz? Exalta a galera, faz um time pra criar com ele, cada um no seu caminho. Tem uma autora deles que eu amo, que é a Carol, da Mindset. E ela fala, mindset de crescimento ou mindset catastrófico, que acaba com a nossa vida. Como é seu mindset? Seu mindset é de crescimento, de evolução, de juntos somos mais fortes? Ou seu mindset é de farinha pouca, meu pirão primeiro? Mindset de escassez, mindset de crescimento. Nós precisamos desenvolver a nossa mente. Então, não esteja em ambientes caóticos que te atrofiam, que te paralisam. Esteja em ambientes que te façam crescer, expandir, superar seus limites. Faça isso por você, faça isso pela sociedade. Beijo grande no seu coração. E até amanhã. Tchau, tchau.